Olá pessoal, eu sou o professor Fernando Couto e este é o canal Exercitando a Matemática. O objetivo deste canal é ajudar você que está se preparando para o concurso público, para o Enem ou para um outro vestibular, com o conteúdo da matemática, do raciocínio lógico. E a nossa proposta é fazer isso de forma um pouco mais prática. A cada vídeo a gente traz uma questão de prova anterior, resolve juntos, passo a passo, bem explicadinho, resgata os aspectos teóricos relevantes daquela questão. Principalmente a gente discute dicas, macetes, caminhos alternativos para resolver a questão, ou seja, nós treinamos nossa habilidade em resolver questões de prova. Ok? Então hoje eu estou trazendo para vocês, a pedido inclusive de um inscrito no canal, uma questão da CPCOM, que é da Universidade Estadual da Paraíba, do ano de 2021, sobre lógica, na verdade sobre construção de tabela verdade. É uma questão, inclusive, que caiu em diversas provas da Prefeitura Municipal de Souza, desde advogado, enfermeiro, médico. É uma questão bastante interessante, que vai servir ao nosso propósito, que é resgatar os aspectos principais da construção de uma tabela verdade. Como resolver uma questão que exige da gente essa construção da tabela verdade. Ok? Então, roda a vinheta aí para a gente pagar o treino de hoje. Como sempre, enquanto eu leio a questão, ela vai aparecer na tela para vocês, está na descrição do vídeo aí embaixo também. Considere duas proposições simples, P e Q. Uma sentença composta, C, e a seguinte tabela verdade. E aí ele apresenta a tabela verdade. Considere agora as seguintes afirmações. 1. C é não P e Q. 2. C é se P, então Q. 3. C é não P ou não Q. Neste caso, ele quer saber quais dessas afirmações são verdadeiras. Ok? Então vamos lá. Antes de entrar na questão propriamente dita, antes de resolvermos a questão, vamos relembrar um pouco o que é uma tabela verdade. Quando eu tenho uma proposição simples, por exemplo, uma proposição P, ela só tem dois valores possíveis, verdadeiro ou falso. Eu não preciso construir uma tabela verdade para isso. Porém, as proposições simples podem se combinar numa sentença, numa proposição composta um pouco mais elaborada. Algo do tipo, negação de P e Q implica em R. Ok? Neste caso, já uma sentença um pouquinho mais elaborada, eu preciso construir uma tabela verdade, vai me facilitar entender todos os valores possíveis desta sentença. Para isso, eu preciso começar sempre sabendo quantas linhas vão ter. Ó, essa minha tabelinha verdade aqui tem duas linhas, né? Quantas linhas vai ter essa tabela verdade? Para saber o número de linhas, eu uso uma formulazinha básica. 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples. Aqui nós temos, por exemplo, 3 proposições simples, P, Q e R. Então esta minha tabela verdade teria 2 elevado a 3, teria 8 linhas. Ok? E como é que eu vou distribuir verdadeiro e falso nessas proposições? Simples. Se eu tenho 8 linhas, eu vou dividir este número em 2. Então eu vou atribuir na primeira proposição que eu coloquei aqui, ó, 4 valores verdadeiros e 4 falsos. Ou seja, dividi por 2, coloquei metade verdadeiro e metade falso.
Na segunda proposição, eu pego esta metade aqui de verdadeiro e divido de novo por 2. Então, eu vou colocar 2 verdadeiros, 2 falsos e vou fazendo isso até o final. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Proposição seguinte, eu pego esses 2 verdadeiros, divido por 2 de novo. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Ok? Essa é a distribuição clássica, né? Para eu não me perder quando eu tenho uma tabela verdade com 3 proposições simples. Se eu tivesse uma quarta proposição simples aqui, ó. Vamos imaginar aqui, ó. Se tivesse aqui P ou não S, né? Ó, já uma sentença um pouco mais complexa e com 4 proposições simples. Neste caso, eu teria 2 elevado a 4, 16 linhas. Como é que eu faria? Não vai dar para a gente fazer aqui, mas dá para a gente imaginar, dá para a gente explicar. 16 dividido por 2, 8. Eu colocaria 8 verdadeiros e 8 falsos. 8 dividido por 2, 4. 4 verdadeiros, 4 falsos, 4 verdadeiros, 4 falsos, até o final. 4 dividido por 2, 2. 2 verdadeiros, 2 falsos, 2 verdadeiros, 2 falsos, até o final. 2 dividido por 2, 1. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, até o final. A minha última linha sempre será verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Feita essa distribuição de verdadeiro ou falso, eu vou criar colunas intermediárias que vão me facilitar a chegar nesta final. Então vamos voltar àquela primeiro exemplo nosso, que era só isso aqui, ó. Só para ficar mais fácil da gente chegar no final. Então, uma sentença composta dessa. O que eu faria? Ó, aqui eu tenho a negação de P e Q. Então, primeira coluna que eu posso colocar aqui, ó, é P e Q. Depois eu vou precisar da negação. Então, vou fazer uma outra coluna onde eu tenho a negação de P e Q. Depois eu tenho ainda, ó, tudo isso aqui implica em R. Então, eu faria a última coluna, não P e Q, implica em R. Ok? Então, aí sim, ó. Então, eu vou pegar essa segunda linha só por causa que tem um falso para ficar mais interessante. Então, ó, P e Q. Lembra como é que funciona? Conjunção, P e Q. Pai diz para o filho, no final do ano eu vou te dar uma bola e uma bicicleta. Essa afirmação só será verdadeira se ele der os dois. Então, P e Q só será verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Então, ó, P e Q, verdadeiro, verdadeiro, ok, verdadeiro. A negação de P e Q, obviamente, é só inverter, falso. Implica, lembra como é que funciona a implicação? Se P, então o quê? Se eu digo para você, se você pular da ponte, você morre. É uma implicação onde eu afirmo que acontecendo o primeiro, acontecerá o segundo. Só será falso isso se acontecer o primeiro e não acontecer o segundo. De resto, tudo será verdadeiro. Então, ó, negação de P e Q implica em R. Negação de P e Q, falso. Falso implica em R, que é falso. Falso, falso é verdadeiro. Ok? É mais ou menos isso, claro que a gente faria isso agora para todas as linhas e eu teria a construção completa da minha tabela verdade. Ficou um pouco mais complicado? Então vamos para a questão, que as tabelas são mais simples e a gente treina isso com as tabelas um pouco mais simples. Então vamos lá. A primeira afirmação, ele diz que a sentença composta C, né, lembra que ele dá os valores de C, falso, verdadeiro, 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 na mesma disposição que a gente apresentou aqui no começo. P é verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Q é verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. A mesma tabelinha aqui, ó, que ele apresentou.
Tá ok? Nós vamos fazer igualzinho. A primeira afirmação dele é que C seria não P e Q. Ok? Vamos construir essa tabela verdade e ver se a gente chega nesta coluna aqui. Começo a construção colocando as duas proposições simples. 2 elevado a 2 é 4, sei que vai ter 4 linhas, essa minha tabela verdade. Metade delas verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Igualzinho está aí na apresentação da questão. Aqui, ó, eu vou usar a próxima coluna para achar o valor de P e Q. E a última coluna, sim, aí eu tenho a negação de P e Q. Ok? Então vamos lá. P e Q, lembra? Só será verdadeiro se as duas proposições forem verdadeiras. Ó, P verdadeiro, Q verdadeiro, verdadeiro. Aqui o resto, tudo será falso. Ok? A negação disso é inverter os valores. O que é verdadeiro passa a ser falso, o que é falso passa a ser verdadeiro. Então, ó, a última coluna, que é a coluna que representa a minha sentença composta, é falso, verdadeiro, 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 ou seja, igual a que a questão apresenta como a sentença C. Então, esta primeira afirmação aqui é verdadeira. Ok? Tranquilo? Vamos analisar agora a segunda afirmação que ele diz. Se P, então Q? P implica em Q? Esta é mais fácil de construir a tabela verdade, quase nem precisava, mas vamos fazer isso apenas para a gente exercitar. Então, ó, vamos lembrar que os valores que ele atribui a C é isso aqui, ó. Falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Coloco de novo as duas proposições simples, só tem duas proposições simples, 4 linhas. Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. E aqui, ó, a única coluna que eu vou precisar já é a coluna final. Se P, então Q. Ok? Implicação, se P, então Q. Acontecendo o primeiro, tem que acontecer o segundo. Se acontecer o primeiro e não acontecer o segundo, é essa a única situação onde será falso. Então, se você pular da ponte, você vai morrer. Pulou da ponte e morreu? Então a afirmação foi verdadeira. Pulou da ponte, mas não morreu? Então a afirmação foi falsa. Não pulou da ponte e morreu. Ok. Eu disse que se pular, você morre. Eu não disse que só morre se pular. Então, verdadeiro. Não pulou e não morreu? Verdadeiro. Ok? Então, a minha tabela verdade ficou como verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Diferente da que ele apresenta como o valor da C, da sentença C. Então, a segunda afirmação é falsa. Vamos então para a terceira afirmação. Não P ou não Q. Mesma coisa, o valor que ele apresenta para essa sentença é falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Construímos a tabela verdade, ó, tenho duas proposições simples, P e Q, 4 linhas. Mesma coisa, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E aí, ó, o que eu vou precisar? A negação de P e a negação de Q. Claro que eu posso fazer isso de cabeça, se P aqui é verdadeiro, atribuo o valor de falso e tal. Mas, para eu não me perder na prova, é aconselhável eu fazer cada uma dessas colunas. Não P, não Q, e aí sim, a última coluna, que é
não P ou não Q. Então vamos lá. Aqui basta eu inverter a coluna de P, o que é verdadeiro passa a ser falso, o que é falso passa a ser verdadeiro. Mesma coisa com a coluna do Q. E aí eu vejo não P ou não Q. Lembra? O ou, se um deles acontecer ou acontecendo os dois, a afirmação é verdadeira. Só será falso se não acontecer nenhum dos dois. Ok? Então, eu digo que eu vou à sorveteria, você pede para mim um sorvete de chocolate ou creme. Eu digo, ok, vou trazer um sorvete de chocolate ou creme. Se eu trouxer um dos dois sabores, é verdadeiro. Se eu trouxer os dois sabores, melhor ainda. Né? Ótimo, super verdadeiro. Só será falso se os dois forem falsos. Então, ó, falso com falso, falso, e o resto tudo, tendo pelo menos um verdadeiro, ou os dois verdadeiros, será verdadeiro. Então, a última coluna ficou falso, verdadeiro, 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 exatamente da mesma forma que ele apresenta como valor da sentença C. Então, a última, a terceira e última afirmação é também verdadeira. Ok? Então, nós temos as sentenças 1 e 3 como verdadeiras. Alternativa B. Ok, pessoal? Simples, fácil, mas bem interessante para a gente começar a treinar a tabela verdade. Então, printa a tela aí. Começo sempre calculando o número de linhas, usando aquela fórmula, 2 elevado a n. Metade das linhas eu coloco como verdadeiro na primeira sentença, na primeira proposição simples. Depois eu pego essa metade de verdadeiro aqui, ó, divido por 2 e vou alternando verdadeiro e falso, de tal forma que sempre a minha última coluna das proposições simples vai ser verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Ok? Vou criar colunas intermediárias aqui, ó, que me facilitem chegar no final. Organizo isso, muita atenção, é fundamental atenção e concentração. Então, às vezes, a gente quer não ter o trabalho de ficar fazendo isso, tenta fazer um pouco de cabeça e acaba se perdendo. Então, se houver a possibilidade, faça a tabela direitinho, construa todas as colunas. Mais do que nunca, esse é um tema que eu preciso treinar. Então, aproveito para lembrar que lá na descrição do vídeo tem um link para uma lista de exercícios em PDF com gabarito de exercícios similares a esse para você baixar e treinar. Todos os nossos vídeos de resolução de questões tem na descrição um link para uma lista de exercícios. Então vá lá no canal, escolha o vídeo que vocês querem assistir por assunto, assistam o vídeo, deixam um joinha no vídeo, é claro, e treinem. Assistam a resolução e pratiquem, é muito importante. Se quiserem comentar sobre o vídeo de hoje, escrevam aí embaixo. Tiverem alguma dificuldade, alguma passagem não ficou clara, quiserem complementar alguma informação, escrevam aí embaixo. Se quiserem também sugerir uma questão, um tema para a gente trabalhar, escrevam aí embaixo ou façam que nem o nosso inscrito no canal de hoje, manda um e-mail para mim, lá na descrição tem o meu e-mail, manda uma mensagem para mim, que eu vou tentando incluir o pedido de vocês na minha programação. Ok? Então essa é a hora que, se você curtiu o vídeo de hoje, é claro que você curtiu, você vai cravar o dedo no joinha. Senta o dedo aí, curta o vídeo, compartilha, divulga o vídeo, divulga o canal. Se por acaso você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, deixa, vai lá,
aperta a inscrição, sininho, para receber notificação dos vídeos novos que a gente posta. Ok? Lá na descrição do vídeo tem também o link para a nossa página no Facebook. Na nossa página no Facebook, além dos vídeos de resolução de questões, a gente coloca notícias de Enem, de concursos, de vestibulares, e a gente resgata alguns aspectos teóricos importantes, monta resumos, quadrinhos, mapas mentais, tudo isso para ajudar no estudo de vocês. Ok, pessoal? Então, o mais importante é que o treino de hoje é pago.